gente vai fazer aqui uma captura e multiplicação dos micro-organismos eficientes, né? E para isso a gente vai utilizar alguns ingredientes, alguns materiais que a maioria das pessoas tem nas suas propriedades. A gente já buscou ali no mato a terra de mato com a serrapilheira, né? Então aqui atrás está o mato que a gente foi buscar. É importante ser um mato nativo, longe de contaminantes, de agrotóxicos, né? Então aqui vai estar muitos micro-organismos que a gente vai, na verdade, multiplicar eles para utilizar como insumo na agricultura. Para isso, né, a gente vai precisar de uma fonte de alimento para esses micro-organismos, que no caso aqui a gente vai usar o farelo de arroz, mas pode ser utilizado arroz cozido, mandioca, batata, abóbora, qualquer fonte de amido, milho, né, para alimentar esses micro-organismos eficientes. Outro ingrediente que a gente vai estar utilizando e que vai gerar energia para esses micro-organismos se multiplicar é o melaço, né? Nada mais é do que um melado que a gente afinou ele e fez em ponto de um caldo doce com melaço, né? Como um melaço. E outro ingrediente muito importante que vai atuar também porque tem muitas bactérias láticas é o leite ou o soro do leite, que vai auxiliar então a que a gente tenha e multiplique as bactérias láticas que são importantes para o equilíbrio na agricultura. Então, a quantidade, mais ou menos, a gente utiliza um balde de terra de mato. Vamos virar aqui, né? Então, nessa terra de mato com bastante folhas, pedaços de madeira, a gente até já pode observar, né, a presença dos micro-organismos nessas teias, nessas partes brancas que tem. A gente vai estar utilizando 3 quilos de farelo, e se for colocar arroz, mandioca ou batata, cozidos, tem que ser cozidos, não pode ter sal, né? Importante a gente pensar o seguinte: como choveu agora aqui nos últimos dias, a terra de mato está bastante úmida. Então a gente vai querer que essa terra, quando a gente vai juntar, isso não pode nem escorrer água, nem ficar muito seco. Então, como a terra já está molhada, nesse momento nós não poderíamos usar arroz, batata ou mandioca cozidos, porque eles também estariam úmidos, né? A gente vai adicionar também 1 litro de melaço, que é a fonte de energia para que esses micro-organismos eles se multipliquem, né, com essa energia, e 1 litro de leite e de soro de leite. Tanto faz se for leite, tem que ser leite de vaca, não pode ser leite de caixinha, né, porque tem que ter todos os micro-organismos do leite. A gente pode adicionar mais, mas a gente vai ter que observar a questão física, né? Se ficar muito úmido, não pode ficar muito úmido. Então a gente vai mexer primeiro e, se precisar, a gente pode colocar um pouco mais de soro de leite ou de melaço. Então aqui a gente observou o seguinte, ó, como a terra de mato está bastante molhada, ela não está escorrendo, mas ficou muito molhada. Então a gente vai acrescentar um pouco mais de terra de mato seca. Como a gente observou que ficou bastante úmido, né, a nossa massa de EM, que é como a gente chama, a gente vai adicionar um pouco mais de farelo para que isso aqui perca um pouco mais da umidade, né? Então a gente vai colocando e vai mexendo e vai vendo como que fica, né? Não tem muito mistério, né? Quem já fez uma farofa, né? Uma farofa de domingo, né? Para comer com churrasco, sabe como fazer uma massa de EM. Então aqui a gente pode observar agora que já melhorou um pouco. Então ele não pode soltar, né? Não pode esbrugar. E nós também, quando a gente aperta, não pode escorrer umidade. Então essa é a nossa massa de EM, que a gente agora vai fazer como um processo de fazer uma silagem. A gente vai colocar dentro de um recipiente, né, que a gente vai colocar nesse galão, e vai socar bem para retirar todo o ar. A ausência de ar é que vai selecionar somente
os micro-organismos regenerativos, né? Porque aqui nós temos todos os tipos de micro-organismos. E a ausência de ar vai selecionar somente os micro-organismos que vão ser benéficos tanto para a saúde do solo, como para a saúde das plantas e para a nossa saúde também. Então a gente vai pegar essa massa de EM, vai colocando dentro do galão e vai apertando bem para não ficar nenhum ar, né, entre as partículas de solo, as folhas, os pedaços de serrapilheira, né? Importante a gente apertar bem para retirar então todo o ar, para que aconteça uma fermentação anaeróbica. Então, gente, né? É um processo muito simples, né, de fazer, utilizando aí tudo que a gente tem, os materiais na propriedade mesmo. A gente fez a captura dos micro-organismos eficientes, eles se multiplicaram e entraram em dormência. Passados os 21 dias, a gente vai ter essa massa de EM, né, que foi retirada então de um galão onde estava armazenado essa massa. Nós, agora, para utilizar o EM, a gente precisa fazer a ativação desses micro-organismos que estão em dormência. Então a gente costuma fazer, para ativar um galão assim com 20 litros, a receita é 1 kg dessa massa de EM, 1 litro de leite e 1 litro de melaço, que são adicionar mais bactérias láticas e mais uma fonte de energia para que esses micro-organismos se ativem e faça a segunda fermentação. Então hoje aqui, para demonstrar, nós vamos fazer em 2 litros de água, né? Vamos pegar então 100 gramas de EM, na massa de EM, 200 ml de melaço e 200 ml de soro de leite ou leite, né? Então vamos pegar aqui em torno de 200 gramas, aqui nesse pote deve ter uns 2 quilos, né? Então a gente vai colocar mais ou menos na medida camponesa, né, da noção que a gente já tem, umas 200 gramas de massa de EM, tinha 2 litros de água. Importante frisar que a água não pode ser água que tenha cloro, né? Se for uma água que tem cloro, é importante ou deixá-la repousar 24 horas ao ar livre, ou então pegar água de um açude ou água da chuva, né? Porque senão o cloro vai matar os micro-organismos. Então adiciona-se o melaço, 200 ml de melaço e 200 ml de leite ou de soro do leite. Então a gente agita bem, vou pegar agita bem essa mistura e aí coloca nos litros PETs para ocorrer a segunda fermentação também sem ar, tá? Aqui a gente tem já o EM já estabilizado, ele vai levar mais ou menos de 7 a 10 dias para fazer o processo de fermentação. Importante que diariamente seja aberta a tampa e retirado o ar de dentro do litro PET, né, para que essa fermentação ocorra bem e após estabilizada a fermentação, então está pronto para o uso. É bom agitar bem aqui a hora de colocar no litro PET. Às vezes vem alguma serrapilheira junto, entope o nosso funil. Uma dica muito importante é que não pode encher muito o litro, né? O bom é deixar ele assim mais ou menos 75% só da capacidade do litro PET com esse líquido, né, com o EM, e vedar bem com a tampa. Também importante também retirar o ar, né? Que daí a hora que começar a fermentação, esse processo vai gerar mais ar e vai estufar o litro. Então daí demonstra que está ocorrendo bem a fermentação. Isso pode demorar um pouquinho a começar, depende muito da temperatura também. Quando é mais frio, o processo de fermentação é mais lento. E se a temperatura está mais alta, está mais quente, pode ser mais rápido, né? Então, de torno de 7 a 10 dias leva para esse processo se estabilizar e o nosso micro-organismo eficiente ficar pronto para o uso. Então, passado de 7 a 10 dias, o nosso micro-organismo eficiente ele parou de fermentar
ele deve ter essa coloração laranja, avermelhada, um cheiro adocicado, um cheiro de vinagre adocicado, né? E a coloração pode variar um pouco de acordo com a cor do solo que a gente coletar no mato, né? Então a cor, mas o que a gente deve observar é o cheiro tem que ser sempre esse cheiro doce, né? E a utilização do EM, então, na agricultura, porque a gente tem que pensar o seguinte, que o solo é um organismo vivo. No solo tem muitos micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos que são responsáveis por se alimentar dos resíduos das culturas, dos restos das culturas e transformar isso em nutrientes disponíveis para as plantas. Então, eles são fundamentais para que, na agroecologia, que a gente possa manter e recuperar a fertilidade natural do solo, né? Então, a gente pode utilizar o micro-organismo eficiente diretamente no solo, pode utilizar ele para pulverizar nas plantas, para prevenir, para fortalecer as plantas, prevenir doenças fúngicas ou até curar doenças fúngicas, né? Pode ser utilizado para descontaminar a água de lagoas que faltam oxigênio. Pode ser utilizado nos chiqueiros, galinheiros, para controle de moscas, de insetos, sarna nos animais, para não criar limo na água dos coxos, bebedouros dos animais. Também para acelerar o processo de compostagem dos estercos desses animais, então evitando a proliferação de moscas e acelerando o tempo de compostagem e deixando esse esterco pronto para ser utilizado, né, como um adubo. Pode ser utilizado na pilha de compostagem para acelerar o processo da compostagem. Pode se utilizar também no ralo da pia, no ralo do vaso sanitário, em fossas e sumidouros que estejam vazando para evitar aquele cheiro desagradável, né? Quando tem cheiro de podre, é um sinal que nós temos muitos micro-organismos que são causadores de doenças. Então, esses micro-organismos eficientes, eles atuam combatendo os micro-organismos causadores de doenças, né? E também na limpeza das casas, quem tiver problema de sinusite, rinite, então você coloca uma tampinha ou duas de EM no balde da água da limpeza da casa que vai combater ácaros. E também na limpeza da geladeira, a gente molha, né, a esponja da limpeza da geladeira a última vez, quando for passar, e com o micro-organismo eficiente não vai estar dando aquele cheiro de geladeira. Nós temos como base, a gente tem utilizado esse caderno aqui lá de Viçosa, da Universidade de Viçosa, o qual explica todos os usos, né, para que o micro-organismo eficiente serve. Tem um material muito importante e ele vai estar disponibilizado aí também como um material complementar desse curso. Olá, meu nome é Julie, eu sou estudante de agronomia pela UERGS, com ênfase em agroecologia. E eu vou mostrar aqui para vocês a captura dos EMs com o arroz. Então, como que a gente faz? A gente cozinhou o arroz, então somente com a água, sem colocar nenhum tipo de óleo, nem banha e nem o sal. A gente deixa o arroz no ponto al dente, que ele não fique empapado, que ele fique ainda, né, bem soltinho, para que os micro-organismos consigam entrar e poder se alimentar do amido do arroz. A gente coloca, pode ser num pote, né? A gente colocou aqui no caso num pote de sorvete, pode ser também num bambu, porque quanto mais natural melhor. E aí a gente faz o que depois disso? A gente fura todo o pote, no caso se a gente precisar colocar aqui no potinho, né? Para que esses micro-organismos consigam entrar então, para poder se alimentar desse arroz. Aí é onde que a gente vai colocar esse potinho? A gente vai lá no mato, vamos pegar aonde tem a serrapilheira, a gente tira, né, aquelas folhas secas, aquela parte superior ali do solo e faz um buraco e enterra esse pote. E aí retorna com as folhas, com a serrapilheira novamente. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o contrário da receita anterior. Antes a gente pegou terra de mato e reproduziu aqui no balde. Agora a gente está indo até o mato, né? Então a gente está fazendo o inverso. Mas também estamos capturando os micro-organismos da mata, que são extremamente importantes. Por quê? Porque quando a gente olha para o mato, quando a gente olha assim uma mata virgem, a gente pouco enxerga doenças. Por quê? Porque ali existe um equilíbrio.
E nós, quando fazemos a agricultura, a gente simplifica os nossos ambientes. Então a gente precisa poder capturar esses micro-organismos para trazer para o nosso solo, porque um solo bem equilibrado nutre uma planta, né? Então, consequentemente, tem uma planta bem equilibrada e bem nutrida. E por consequência disso, nós também estaremos mais nutridos e sadios. Então, a partir disso, a gente colocou ali o potinho, né, com o arroz no mato e deixamos então quantos dias? Em torno de 7 a 10 dias. É importante também ter um cuidado que quando chove, foi o nosso caso aqui, acaba que os micro-organismos, eles estão presentes, mas o arroz acaba ficando um pouco, se tornando uma massa um pouco gelatinosa, né? Mas quando a gente mexe, a gente consegue enxergar que tem alguns micro-organismos coloridos, como aqui a gente consegue enxergar que tem um roxinho, tem um rosa, laranja. Quanto mais colorido, melhor. São os micro-organismos benéficos, regeneradores, né? Que a gente quer capturar e que a gente quer colocar no nosso agroecossistema. Então, os micro-organismos escuros, pretos e marrons, a gente procura descartar. Mas se caso ele for para junto com o nosso litro, não tem problema, porque a partir da fermentação anaeróbica a gente vai acabar matando eles. Mas vamos tentar não colocar. Aí, a partir disso, passou aquele período de 7 a 10 dias, a gente vai lá coletar e traz para o nosso ambiente para fazer a fermentação. Aí a gente vai lá, pega os pequenininhos, coloridinhos. Pegamos roxinho, rosa, laranja, amarelo, alguns verdes claros que são os tricodermas. Daí a gente preenche o fundo do litro. O litro pode ser de um tamanho grande como este, pode ser um outro de 1, 2 litros, enfim. A gente que decide conforme a aplicação posterior. Colocar então, preenchido o fundo, né, com os nossos bichinhos, a gente então vai colocar uma fonte de energia para eles, né? No nosso caso aqui a gente está utilizando o melaço, mas pode ser um melado velho, pode ser um açúcar mascavo, pode ser guarapa, pode ser qualquer tipo de açúcar, mas sempre lembrando, o mais natural, melhor, né? Aí, como o melaço ele é líquido, pode colocar até aquela voltinha que tem aqui da garrafa PET. E a partir disso, então, a gente vai preencher com água. Lembrando, a água não pode ser clorada, porque o cloro ele mata micro-organismos. E a gente quer, na verdade, é reproduzir micro-organismos. Então a gente preenche até mais ou menos nessa segunda, né, bordinha aqui e retira todo o ar. Então, passado 2 dias, 3 dias, vai depender da temperatura, porque os micro-organismos, na grande maioria, eles gostam de uma temperatura de 22, 25, 26 graus. Eles gostam de temperaturas mais amenas. Então a gente procura guardar no local que mantenha essa temperatura, que não seja nem muito quente nem muito frio, e também tendo cuidado para liberar o gás. Vai passar 2 dias em uma temperatura mais agradável, assim, né? A partir dos 26 graus, que é o que a maioria dos micro-organismos gostam, ele vai se reproduzir. E aí, quando ele se reproduzir, vai liberar gás. Então a gente precisa tirar esse gás, como no caso desse daqui, ó. Pode ver que ele gera bastante espuma, ó.
Então a gente tira. Esse aqui ele já tá na fase final dele, ele já tá quase pronto. E aí a gente tampa novamente. Vai fazer esse processo durante uns 10 dias. Quando ele parar de fermentar, parar de criar o gás, é porque eles entraram em dormência. Então, para a gente reativar esses micro-organismos, a gente vai aplicar no solo ou na planta, né? Então, o nosso micro-organismo eficiente, para ser usado diretamente no solo, a gente utiliza a diluição de 1 litro de micro-organismos eficientes para 1000 litros de água. Na proporção de 1 para 1000, né? Então, se a gente usar um pulverizador de 20 litros, a gente vai estar usando 20 ml somente do EM, tá? Tanto para pulverização no solo como nas plantas. Importante destacar o seguinte: o cuidado nos horários de aplicação, sempre evitando o sol quente. Importante que seja ou pela primeira parte da manhã, quando o sol ainda está fresquinho, ou de tardezinha na entrada do sol. Para ele ter maior efetividade para a recuperação de solo, é importante observar logo após a aplicação, logo após uma chuva, que aí então, né, vai ter a maior efetividade na aplicação desse micro-organismo eficiente no solo. Então, para o armazenamento, né, após pronto, quanto tempo que eu posso guardar ele na minha despensa, na minha varanda? Esses micro-organismos aqui, quando eles já estão na fase líquida, né, prontos, então eles têm uma duração de 1 ano. Já a massa do EM, né, que é essa que a gente fez com a terra de mato, essa daqui, a partir dos 21 dias, ela não tem mais prazo de validade. Então ela pode ser utilizada desde que é armazenada, né, sempre cuidando para não entrar nenhum tipo de ar ou outro micro-organismo de fora ou algum inseto. Ela tem a duração para toda a vida.